Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. No episódio de hoje, teremos a aula 1 do curso Amor Invencível, o Evangelho na História de Sansão, do Cursos Fiel. Nesta aula de introdução a este curso, veremos como podemos ver a vitória de Deus sobre o mal por meio dos acontecimentos que antecederam o nascimento e a vida de Sansão. Essa história se passa no contexto do livro de Juízes, e já na análise desse contexto, podemos tirar lições preciosas da soberania de Deus, providenciando a vitória sobre o mal, a despeito da infidelidade do seu povo e por amor à sua própria glória. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e também a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 22, O Deus que vence o mal. Aula 1 do curso Amor Invencível, com Emílio Garófalo, do Cursos Fiel. Olá, meu nome é Emílio Garófalo, sou pastor presbiteriano e estou aqui com a honra de servi-los por meio deste curso. Este curso, ele lida com uma história interessantíssima das Escrituras e, embora interessantíssima, uma história que, a meu ver, é ainda pouco explorada. O título do curso remete ao amor invencível de Deus, ao Deus que vence o mal. Não somente o mal que nós enxergamos fora, não somente o mal que nós vemos no pecado, na carne, no diabo, mas o mal de nós mesmos. Inclusive o mal que habita no próprio povo do Senhor. E esse vai ser um tema que a gente vai ver bastante ao longo das nossas aulas aqui no curso. O meu plano, então, com vocês é a gente explorar o ensinamento bíblico a partir de Juízes capítulo 13, e a gente vai, com várias aulas, poder andar devagar e acompanhar desde o nascimento de Sansão até a sua morte, e pensar em diversos temas bíblicos que aparecem, diversos temas que nos ajudam a entender isso tudo. E eu espero que seja de grande valor para seu crescimento espiritual, para seu ministério, para o fortalecimento da sua fé e teu serviço ao povo de Deus. Gostaria de começar orando, então nós vamos entrar no nosso assunto. Senhor, ao iniciarmos esse curso, pedimos que tenhamos um tempo proveitoso, que cada aluno possa tirar grande proveito para a sua própria vida, para seu serviço ao reino, para abençoar os que estão próximos de si, e que nisso tudo possa, Senhor, crescer em amor por Ti, o Deus que vence o mal. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos diretamente na história de Sansão, é importante a gente lembrar um pouquinho sobre o contexto desse livro chamado Juízes. A história de Sansão é uma das mais famosas dentro desse livro. A gente tem várias outras bastante conhecidas, como a de Débora, a de Baraque, a história de Eude, a história de Gideão. São muitas as situações no livro de Juízes que nos mostram um Deus que luta contra o mal. Me parece, entretanto, que a história de Sansão ela seja um tanto mal entendida. Uma história que muitos simplesmente veem como fatos curiosos de um homem fortão, ou alguma coisa nessa linha. Mas não. Nós vamos ver como Deus utilizou-se de um homem imperfeito, como são os heróis da Bíblia, para libertar seu povo, para fazer uma grande obra e enfrentar o mal. Quando nós chegamos nesse ponto do livro de Juízes, nós já tivemos algumas das histórias mais famosas. Já aconteceu de Otiniel livrar Israel de Cusã-Risataim. Depois Eude libertou da servidão a Eglon, o enorme rei dos Moabitas. Israel se rebelou e mais uma vez foi colocado debaixo da bota de um rei perverso, um comandante perverso chamado Sísera, mas Deus se valeu de Débora e de Baraque para livrar o seu povo. E a história foi seguindo, nós tivemos uma das fases mais famosas, que é a fase de Gideão. É uma história muito interessante de Gideão, que, a meu ver, também é um pouquinho mal compreendida. As pessoas se esquecem de quão mal Gideão terminou a sua vida. Nós temos alguns juízes menores, menos conhecidos, Ibsã, Elon, Abdon, Jair, Tola. E então nós chegamos no ponto da história do nascimento de Sansão. Essa é uma história muito conhecida e muito interessante, e ela remete desde seu início a algo que é um tanto comum nas Escrituras, que é uma história de um nascimento milagroso. Eu acho que todos vocês sabem que histórias da chegada de bebês, de nascimentos, costumam mover o coração das pessoas.
Eu imagino que você mesmo saiba acerca do seu nascimento, acerca de como foi, das circunstâncias desenvolvidas, se você nasceu de parto natural ou cesariano, ou seja o que for. Muitas pessoas gostam de conversar e contar: esse aqui é meu filho, o parto dele foi assim, esse aqui é meu outro e ele chegou nessa nossa casa dessa maneira e assim por diante. O fato é que gravidez é algo impressionante mesmo. Acontece tanto e nasce tanto neném todo dia que a gente meio que se acostumou com essa ideia. Mas veja que coisa maravilhosa como o Senhor Deus projetou. O Senhor Deus projetou as mulheres com seu útero, para dentro desse útero essa maravilha chamada embrião, da conjunção das células masculinas e femininas, crescer e se desenvolver num ser humano completo. Um serzinho feito à imagem e semelhança de Deus. Nascimentos são corriqueiros, todos os dias muita gente nasce. Mas você certamente já ouviu algumas histórias de alguns nascimentos verdadeiramente diferenciados. Seja um parto de múltiplos gêmeos, quem não se lembra de algumas histórias famosas, até mesmo no nosso Brasil. A famosa grávida de Taubaté, lembra alguns anos atrás? Uma mulher que supostamente estaria grávida de quadrigêmeos e uma barriga gigantesca parecendo a própria lua. Então depois se descobriu que era uma fraude, que era um jeito de tirar dinheiro do povo, das pessoas que, conduídas, faziam doações, ajudavam, mandavam presentes, mandavam fraldas, mandavam doações financeiras e assim por diante. Partos também envolvem histórias famosas. Lá na minha Brasília, teve uma época que corria a notícia de um famoso rapto de um neném que havia acontecido numa das maternidades da cidade. E todas as mães têm esse medinho, né? De, será que meu filho está aí? Vai lá, acompanha para a salinha de recuperação, ou seja o que for. O fato é que nós conhecemos histórias de nascimento, elas são impressionantes, elas são interessantes. Há vários filmes, há vários seriados que querem trazer a trajetória de alguém desde o seu nascimento. E muitas vezes essas histórias não têm nada de corriqueiras, elas são interessantes. Aliás, vale dizer também, você já parou para pensar que nenhum de nós jamais nasceu de parto natural? Todos os nascimentos humanos se deram pós-queda, conforme as Escrituras nos ensinam. Antes da queda de Adão e Eva, nenhum ser humano havia nascido. Nunca houve nesse mundo um parto verdadeiramente natural, do jeito que Deus fez para ser. Todas as crianças que nasceram de parto com dores multiplicadas por causa da rebelião, por causa do pecado. Nada mais é natural. Aliás, falando em nascimentos especiais, qual é a mais celebrada das festas cristãs? É precisamente o nascimento de Cristo, o Natal. E a Bíblia conta sobre vários desses nascimentos interessantes e eu quero chamar a sua atenção em Juízes capítulo 13 para considerarmos um deles. Peço sua atenção para a leitura da palavra, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Em Juízes capítulo 13, a Bíblia nos diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Eu não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Estamos, é claro, no já mencionado livro de Juízes, e algo que faltou dizer para vocês é que Juízes tem uma sequência cíclica. Geralmente, o ciclo é o seguinte: o povo de Deus, já estabelecido na terra de Canaã, já estabelecido na terra prometida, começa a se enamorar de falsos deuses. Começa a se interessar pelos deuses dos povos que estão ali habitando na região.
O que Deus faz? Deus envia algum tipo de opressão, seja por meio de um rei dos filisteus, ou alguém dos cananeus, ou outro dos povos, e Israel é aprisionado, é escravizado, Israel sofre debaixo da opressão desse povo pagão por um tempo. Até que, o ciclo sempre vai assim, até que o povo de Deus começa a clamar ao Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, ajuda-nos, somos teu povo, esse tipo de clamor que nós vemos tantas e tantas vezes nas Escrituras. Deus vem, levanta um homem ou uma mulher, no caso de Débora, levanta alguém para fazer uma grande obra de redenção, de libertação do povo, e tudo vai bem por um tempo. Até que esse povo, de novo, começa a se enamorar dos falsos deuses, começa a se afastar do Senhor, e vai de novo o ciclo. E nós estamos aqui no final de um ciclo desses, iniciando mais uma vez. Deus vinha levantando juízes para cuidar de Israel, nós vimos, se você olhar no capítulo anterior ao nosso, nós temos aqui a famosa história de Jefté, vê nos capítulos 11 e 12, que é uma história um tanto misteriosa, a gente não vai entrar nisso agora. Depois alguns outros juízes aparecem, Ibsã, Elon e Abdon. O tempo vai passando, morrem os juízes, e o que o povo de Deus faz? Israel volta para a idolatria. É quase que o passatempo favorito dos israelitas. O texto nos diz, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O que Deus faz? Deus envia um povo para oprimir Israel, para ver se Israel acorda, para chamar a atenção do seu povo para a realidade do que é a idolatria. Muitas vezes nós, como povo de Deus, achamos que servir os ídolos vai ser a forma de nos libertarmos. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já fomos atrás de coisas que são do agrado do nosso coração, achando que ali haverá vida e vida em abundância. Mas na realidade, quando nós vamos por esses caminhos, nós somos aprisionados e nos afastamos de Deus. Nesse caso específico, Deus trouxe um povo que, ao longo da história do Antigo Testamento, dá muito trabalho para Israel. Os filisteus. Os filisteus, um dos povos do mar, habitava na região em direção ao mar Mediterrâneo e vieram e oprimiram Israel. E por quanto tempo? 40 anos. Pensa nisso. 40 anos vivendo debaixo da opressão de um exército inimigo, de um povo pagão, um povo que nos odeia e odeia o nosso Deus. Mas nós preferimos servir os falsos deuses. E aqui estamos nós, debaixo da bota opressora dos filisteus. O povo fez o que era mal perante o Senhor, mas perante os seus próprios olhos não fazia nada de errado. Israel vivia reforçando entre si o que havia de pior. Israel, mais uma vez na sua rebeldia contra Deus, mais uma vez em apuros, mais uma vez precisando de algum tipo de libertação. E a história nos dá o começo desse libertador. Deus vem e promete que vai trazer alguém para começar a livrar Israel dos seus inimigos. O texto bíblico, Juízes 13, nos leva então a uma tribo, que é dessas tribos que aparece relativamente pouco na história da redenção. A gente ouve muito sobre Judá, a gente ouve muito sobre Benjamim, algumas das tribos do norte, mas Dan, essa tribo é pouco mencionada, mas nessa história ela é central. Especificamente é um homem da região de Zorá, chamado Manoá. Manoá era casado e Manoá não podia ter filhos porque a sua esposa era estéril. Eu acho que vocês todos já lidaram com esterilidade de alguma forma, seja em alguém próximo, seja numa ovelha, seja num amigo. Esterilidade é um tema doloridíssimo, é um tema complicado em toda e qualquer era, seja na antiguidade, seja na contemporaneidade, em qualquer tempo. Aqueles que desejam ter filhos e não podem tê-los sofrem muito com isso. Nessa época, em especial, juntava-se a isso um aspecto muito forte de vergonha cultural, pois em grande parte o valor das mulheres estava associado a isso, ao ter filhos. E a mulher de Manoá não podia tê-los. O que acontece então? Uma manifestação sobrenatural para essa mulher. Alguém que não é um humano, descrito como um anjo do Senhor, vem visitar essa mulher. Assim como aconteceu com uma outra jovem, muitos séculos depois, uma outra mulher. Essa outra mulher não podia ter filhos por ainda não ser casada, por ser virgem.
uma moça chamada Maria. Mas estamos nos adiantando. O anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e fala para ela: você vai conceber, você vai ter um filho e ele vai ser um libertador de Israel. Quem foi que apareceu para essa mulher? Diferente do que acontece com Maria, onde o anjo Gabriel aparece, o texto bíblico vai nos ensinar que essa teofania ou essa manifestação visível do próprio Deus foi uma aparição dele, do Senhor, pelo que acontece mais para frente no capítulo. O grande ponto é que o anúncio, como diz um autor chamado Robert Chisholm, o anúncio do Senhor, do que ele faria com uma mulher infértil, é significativo também à luz da narrativa de Jefté, se você pensar bem. O final da história de Jefté mostra um homem disposto a sacrificar a sua filha por um voto tolo. Já a história de Sansão começa corrigindo essa forma de pensar. Deus se importa sim com crianças. Deus não quer que crianças sejam sacrificadas em votos tolos. Deus quer usar as crianças para o bem, para fazer a coisa certa. O anjo do Senhor chega a essa mulher e lhe dá essa boa nova. Ela vai engravidar e um dia esse menino que ainda vai vir a nascer vai ser um libertador do seu povo. Tem uma pergunta que a gente precisa entender aqui no livro de Juízes, sempre e sempre. Por que Deus faz isso? Veja, nós muitas vezes, quando as pessoas que nós amamos se metem em encrencas, a gente fala assim: se vira. Você foi tolo, você não me ouviu, você não levou a sério o meu conselho, você preferiu o caminho da rebeldia. Vai lá. Mas Deus não é assim. Deus permite sim que muitas vezes a gente siga no caminho do pecado por um tempo, a gente perceba as consequências dos nossos erros, a gente sofra com isso, e Israel está assim. Mas Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar Israel dos filisteus, a não ser as obrigações que ele mesmo se colocou como um Deus gracioso, que prometeu cuidar do seu povo e que vai cuidar do seu povo. Como alguns comentaristas notam muito bem, nesse caso específico, algo muito interessante acontece. Nas outras ocasiões em que Deus levanta um juiz para livrar o povo de Deus sempre havia passado por um período de arrependimento, de confissão pública de pecado, de pedido de perdão, de abandonar os ídolos, de clamar ao Senhor. E Deus se moveu em direção a eles. Dessa vez não. Em nenhum momento nós vemos, seja na tribo de Dão ou em qualquer outra tribo, o povo de Deus clamando, o povo de Deus pedindo, o povo de Deus implorando por ajuda. Isso mostra quão ruim estava o estado espiritual daquele povo. E nos lembra também de uma maravilhosa verdade, de que Deus é o iniciador do processo da salvação. Nosso estado espiritual, antes de sermos acordados ou recebidos, de nos ser dado um novo nascimento pelo Espírito Santo, também era assim. Nós estávamos mortos, incapazes até mesmo de pedir ajuda. Mas Deus enviou por um nascimento maravilhoso alguém para nos ajudar. Esse padrão recorrente de clamar a Deus não aparece aqui. O povo de Israel está tão debilitado em sua espiritualidade. O povo de Israel está tão fraco na sua fé, tão morto na sua esperança, que eles nem clamam a Deus. Israel está em péssimo estado espiritual. Talvez você já tenha estado em um momento assim também, ou alguma ovelha sua. Sabe aquele ponto que você está tão mal que você nem pedir socorro pede mais. Você só existe em rebeldia, só existe no seu pecado, só fica lá na lama mesmo. E pronto. É tão bom saber que mesmo quando nós estamos incapazes de pedir ajuda, ainda assim nosso Deus pode se mover em nossa direção e nos salvar e nos livrar. Aliás, é interessante, como um comentarista notou muito bem, quando a mulher de Manoá vai contar para Manoá sobre o fato de aqui aparecer um anjo, que ela não sabe o nome, mas apareceu, veio falar com ela, e ela conta para ele o que ele disse, e ela deixa de fora o detalhe de que ele iria libertar Israel. Ela fala sobre a navalha, a gente vai explorar isso depois, ela fala sobre a bebida forte, ela fala sobre essas coisas, mas o que ela não diz? Ela não dá esse detalhe. Ser liberto dos filisteus me parece que é algo muito fora da perspectiva.
Tem 40 anos que Israel está vivendo nisso. Talvez essa mulher e seu marido tenham nascido e vivido a sua vida inteirinha debaixo da opressão dos filisteus. Sequer imaginem como poderia ser diferente. Mas Deus é nosso cuidador mesmo quando não entendemos que precisamos de cuidado. Deus não depende da nossa percepção de perigo para nos livrar da morte. Ele sempre age graciosamente. Deus sempre age em prol do seu povo. O seu amor é maravilhoso. O seu amor é invencível e sempre em nosso favor. Algo que a gente precisa ver aqui também é muito interessante, que é a questão de quando Deus começa a agir muito antes do que a gente sabe que ele está agindo. Deus apareceu para falar com aquela mulher grávida, ela falou para o seu marido o que iria acontecer, e há um plano em ação. Mas a gente está falando de muitos anos entre ela conceber, esse neném nascer, esse neném crescer, esse neném se tornar homem forte e esse homem forte se tornar um libertador do povo do Senhor. Então perceba que quem estava vivendo ali na tribo de Dan, em todo Israel, estava debaixo do jugo dos filisteus e não tinha a menor ideia de que na barriga de uma mulher estava o libertador. E Deus age assim muitas e muitas vezes. Deus já está agindo, a gente só não está vendo ainda. Quantas e quantas vezes na sua vida foi assim também? Quantas e quantas vezes na sua vida você percebia um problema? Você percebia uma situação e você achava, isso não tem saída. E de repente algo acontece e o problema se resolve e você vê que Deus já tinha posto em ação, já estava em curso o resgate. Só não tinha ainda chegado até onde você estava. As pessoas em Israel não tinham ideia do que Deus estava fazendo. Mas ali, debaixo do jugo filisteu, tinha uma simples mulher grávida, que era o próprio plano de Deus para libertar o seu povo. E é claro, algo muito parecido se deu quando do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O mundo andava em trevas. Mas o Espírito Santo de Deus agiu em Maria, veio sobre ela e ela engravidou, para a salvação de um povo inumerável. O Natal é a grande lembrança de que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, de que nós somos um povo que habita em trevas e que precisa que Deus diga, haja luz, para que sejamos salvos. O Natal é a lembrança de que nós precisamos de ajuda externa, de que na escravidão que nós, pecadores, experimentamos do pecado, que é uma escravidão muito pior e muito mais séria do que a escravidão dos filisteus, nós precisamos que Deus intervenha. E a boa notícia é que ele interviu. A encarnação, um milagre incomparável, é a intervenção de Deus na história do mundo escravo. A história de Deus entrando na história e mudando a forma que o mundo anda. E é claro, o nascimento de Jesus Cristo é ainda mais especial, é ainda mais impressionante do que a gravidez de Manoá e sua mulher. Deus sempre está agindo além do que imaginamos, além do que vemos. Ainda levaria um tempão para o filho de Manoá se tornar um libertador de Israel. Mas Deus já estava agindo. De forma similar conosco. Quando que a promessa do nascimento de Jesus Cristo foi feita? Sim, para Maria naquele dia em que o anjo Gabriel veio e falou com ela. Mas a promessa havia sido feita milhares de anos antes. A promessa foi feita no jardim, no Éden. No dia mau em que nossos pais comeram do fruto. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Naquele mesmo dia, Deus prometeu para Adão, falando para a serpente, Deus prometeu para todos nós, que um dia um descendente da mulher iria vir para acabar com o mal, para triunfar aonde aparentemente a serpente tinha vencido para sempre. E essa promessa levou muitos milênios para ser cumprida. Ao longo da história da redenção, Deus foi nos contando mais e mais sobre como ele faria isso. Deus veio trazendo mais e mais informação, até que chegou o dia bendito em que o Verbo encarnou e andou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E ele andou entre nós cheio de graça e de verdade. Por que isso aconteceu? Porque Deus é gracioso. Porque a salvação pertence ao Senhor.
Nós, gentios, nós, povos da terra, nós que não somos judeus, nós não estávamos clamando por socorro, nós não estávamos pedindo para sair das trevas, nós não estávamos buscando uma solução para escapar da escravidão do pecado, nós estávamos simplesmente existindo bem contentes na nossa rebelião. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, agiu em nosso favor e fez um nascimento ainda mais improvável do que o de uma mulher estéril. Ele fez um nascimento sem sequer usar um homem, usando apenas a Virgem Maria e o poder do seu Espírito. Por que ele fez isso? Porque ele prometeu que faria. E o seu amor pactual não pode ser vencido. A gente para aqui nessa primeira aula. Na próxima aula retomamos o capítulo e terminamos esse início da história. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!